últimos dias contra ele e fraudar suas opiniões, distorcer manifestações e forjar posições numa trama só para colocá-lo em situação constrangedora, aí já é jogo baixo demais. Eu estou falando, e talvez pouca gente que está ouvindo o programa agora sabe, é do atentado de ontem, cometido ontem, quando invadiram o sistema de postagem do seu blog na internet, o blog de Fabiano, o blog do Gordinho, e até a sua conta pessoal no Twitter. Lá publicaram textos falsos e deram tuitadas em seu nome, Adriana, com frases previamente construídas para impregnar estereótipos e desqualificar Fabiano. Uma manobra rasteira, vil, covarde e, acima de tudo, um crime que deve ser apurado e os responsáveis devidamente identificados e punidos. Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque, por uma grande coincidência, eu estava ontem no flat de Fabiano, ao lado dele, conversando, quando de repente começam a chegar as ligações, alertando sobre o artigo que havia acabado de ser publicado no seu blog. Ele escreveu, acho que na quinta ou na sexta, uma coluna chamada Entre a Hipocrisia. Deixa eu ver aqui, entre a hipocrisia e a opinião. Fizeram um novo artigo, ele comentando o próprio artigo dele. Quando a gente vai para o computador, olha o que estava lá escrito, como se fosse de Fabiano Gomes, no seu artigo. Recentemente escrevi o artigo Entre a Hipocrisia e a Opinião, onde nele pude expressar para aqueles que confiam no meu trabalho e sabem que sou um profissional sério, um pouco mais daquilo que ficou distorcido nas redes sociais. O que falo é que há muitas pessoas que gostam de fazer tempestade em copo d'água. E são esses que se dirigem à minha pessoa de forma ríspida. Chegaram a me chamar de machista, imbecil, gordo, ceboso, além de várias outras palavras, as quais não replicarei aqui pelo teor de agressividade. As pessoas de boa fé sabem que as coisas estão reviradas de cabeça para baixo. Basta, e aí vem a maldade, basta passar numa escola secundária de qualquer cidade paraibana ou do Brasil e todos verão a comprovação da mais completa inversão de valores da sociedade moderna. Mas chegaram a falar e me processar. Olha o que Fabiano teria dito nesse artigo, que fizeram de forma fraudulenta. Ora, acho que não sabem o significado de ter as costas quentes? Eu não estou nem aí para isso. Não vou ficar aqui perdendo meu tempo pedindo desculpas para essas mal amadas que se sentiram ofendidas. Eu tenho mais o que fazer e para essas pessoas eu só digo uma coisa: procure uma lavagem de roupa. Para todos meus amigos que confiam no meu trabalho, um forte abraço. Se eu estava com o Fabiano na hora, ele se desesperou, entrou logo em contato com o editor do blog, tentando entender o que estava acontecendo. O editor também estranhou muito. Foi logo deletado esse artigo. Eu tive o cuidado de fazer logo uma foto. Mas não ficou por aí não, Adriana Bezerra. Depois do artigo, Fabiano, preocupado em se resolver, acionou logo o provedor dele para identificar quem teria feito isso. De repente, no meio dessa confusão, uma tuitada que a gente observa no Twitter pessoal de Fabiano. Olha o que tuitaram em nome de Fabiano. Eu odeio as mulheres. Desde que levei um chifre, me traumatizei. Bati em todas as minhas ex. Vocês são vagabundas, mulheres safadas. Eu tomei o próprio celular do Fabiano e apaguei na mesma hora. E aí começou um pandemônio, a agonia, né? Liga para o provedor, liga para o editor, e ele se desespera, fica agoniado. Mas já delegou missões para os seus advogados descobrirem quem estaria por trás dessa trama. Ele não sabe o que eu estou fazendo agora. É registrando isso aqui no ar. Até pelo teor das palavras, são muito fortes. Inclusive contra ele próprio. Agora, ainda bem, Henrique Lima, que os violadores
sistema de postagem do blog Fabiano. A cidade e a hora. De posse desses dados, a polícia poderá revelar à Paraíba quem são os bandidos que posam de mocinhos por estas plagas. Portanto, a minha irrestrita solidariedade ao meu colega de trabalho, diretor de rádio e, sobretudo, amigo Fabiano Gomes, que passou por isso ontem. E eu estou vindo a esse microfone porque eu estava com ele na hora. Repito, silenciei até aqui. Volto a repetir. A discordância deve ser cara a cara, olho no olho, transparente, como foi feito aqui no programa. No outro dia, Fabiano Gomes reconheceu. Agora, você aproveitar dessa onda. Esse é o tipo de gente que não tem qualquer limite para a guerra suja, para acabar com a imagem de uma pessoa. Aproveitaram o reboot, vamos agora detonar o gordinho, vamos lascá-lo. Mas eu tenho confiança na polícia da Paraíba, que muito em breve nós vamos conhecer quem fez essa ação, essa trama ardilosa e covarde. Meu dia 20 agora no Correio Debate. Velas para São Jorge, a ele eu quero agradecer. Democracia comigo ninguém pode, para que o mal não possa então vencer. Correio Debate. Jornalismo cidadão. Correio Debate. Jornalismo cidadão. Já aqui no estúdio do Correio Debate, a secretária de Políticas para as Mulheres da Prefeitura de João Pessoa, Socorro Borges, e o presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado da Paraíba, Rafael Freire. Rafael Freire vem para um direito de resposta aqui, já que ele foi citado a semana passada em comentários do nosso colega Fabiano Gomes. E Socorro Borges também vem se pronunciar a respeito desse assunto que é comentado, muito comentado das últimas horas. Daqui a pouco também tem ele, Henrique Lima. A rasteira de Zé Maranhão e Benjamin Maranhão lá em Maria. O clima tá quente entre o tio e o sobrinho. Quem achava que o clima era ia ser tranquilo, o racha está já mais do que consumado. Detalhes instantes. Eu disse 50 agora, 12h50. Eu começo ouvindo o presidente do Sindicato dos Jornalistas, Rafael Freire. Rafael, seja bem-vindo aqui ao Correio Debate, como combinado com a produção do programa, já que o senhor foi citado por um período de quase 10 minutos aqui no programa, na edição da última quinta ou sexta-feira, me parece. Respeitando o direito ao contraditório, claro, o Sistema Correio de Comunicação abre esse espaço aqui para que o senhor possa se pronunciar em seu nome pessoal, em nome do sindicato. Boa tarde, seja bem-vindo ao programa. Boa tarde, Heron. Boa tarde a todos os colegas que estão aqui no estúdio. Boa tarde principalmente aos ouvintes, porque eu acho que a sociedade ela merece um pouco mais do que vem sendo veiculado na mídia em geral do nosso país. Se o problema que aconteceu na semana passada fosse um problema exclusivo de Fabiano Gomes ou exclusivo do Sistema Correio, nós estávamos bem demais. Mas é um problema absolutamente generalizado, porque a mídia em nosso país ela se encontra hoje monopolizada na mão de poucos grupos, na mão de poucas famílias, e é no interesse político, econômico, pessoal dessas famílias que controlam a mídia do nosso país, que muitas vezes a comunicação ela tem circulado. Eu imediatamente aceitei, né, o convite da produção quando me chamou para o direito de resposta, mas sobre quem menos eu vou falar aqui é sobre mim e sobre o próprio Fabiano. Eu acho que nós precisamos, diante desse momento, fazer uma grande reflexão, porque o que aconteceu nas redes sociais, a manifestação que aconteceu, a repercussão desse caso não é normal, né? As pessoas foram com sua cara, com seu rosto, com seu nome, com seu e-mail, com seu perfil pessoal, se manifestar absolutamente de forma espontânea e verdadeira, né? Muitos, inclusive, utilizaram também do expediente que Fabiano utilizou de xingamentos, coisa que eu particularmente repudio. O comentário que eu postei na internet, em meu nome, foi um comentário absolutamente político, fazendo uma avaliação sobre o caso, e a nota que o Sindicato dos Jornalistas da Paraíba e a FENAGE deram
da mesma forma, pontuando as questões. Quero registrar que tudo começou por conta de um comentário absolutamente machista, eu acho que esse é o mínimo que a gente pode dizer, para não se alongar muito, que Fabiano fez no dia 4. A solidariedade a mim, depois que Fabiano fez o comentário no dia 5, foi maior do que os comentários acerca do fato inicial. E eu quero registrar aqui a minha opinião sobre isso. Eu acredito que a repercussão social, a profundidade do problema que foi colocado no primeiro comentário, ela é imensamente maior às ofensas pessoais que eu recebi de Fabiano no dia 5. Me chamar de vagabundo não foi a primeira pessoa que chamou e também acho que não vai ser a última. Penso que isso é feito porque sou militante dos movimentos sociais, sou uma pessoa que questiona, sou uma pessoa que tem uma postura muito tranquila, muito reta sobre os problemas e muitas vezes incomoda quando a gente fala a verdade. Isso não é nem de longe o principal problema. A principal questão que está colocada aqui é a forma como esse sistema vem tratando as mulheres. E aí me espanta Fabiano vir fazer um comentário moralista sobre jovens que postam para seus companheiros ou amigos ou quem quer que seja fotos de intimidade. E eu acho que a gente precisa fazer uma reflexão muito séria sobre a sexualidade hoje em dia, né? Como a educação está sendo colocada na família e na escola. Mas me espanta todo esse comentário, toda essa indignação, quando este sistema Correio edita diariamente um jornal chamado Já, e que este sim é que traz todos os dias em sua capa uma mulher nua, vendendo, comercializando, tratando a mulher como uma mercadoria. Vejam só, senhores e senhoras ouvintes deste programa, na edição de hoje do Já, dia 9 de dezembro de 2013, uma senhora chamada Carla Gantuz, vejam a manchete, chamando, anunciando, caracterizando, classificando esta pessoa, a sem vergonha. É assim que esse jornal trata. Esse jornal, mesmo quando vai noticiar uma manchete sobre estupro, sobre violência, que tantas vezes a gente vem vendo, né, companheira Socorro, aqui na Paraíba, no Brasil, é crescente a violência física e psicológica contra as mulheres, mesmo quando esse jornal traz em sua manchete uma notícia dessa, é em tom jocoso. É muitas vezes colocando a vítima numa situação de absoluta exposição, de vexame, quando não colocando a vítima como se fosse a responsável, e ao mesmo tempo ganha dinheiro comercializando. A senhora Beatriz Ribeiro, que é uma das proprietárias deste sistema e que coordena, que é presidente da Fundação Solidariedade, fundação essa que defende como sua política principal os objetivos do milênio, chamados de ODM, eu gostaria de fazer uma pergunta a ela, e eu acredito que ela deva estar nos ouvindo. Se ela puder entrar, seria maravilhoso. Como é que a senhora, que defende isso, cujo objetivo do milênio número 3 é igualdade entre os sexos e valorização da mulher, como é que a senhora pode ser proprietária de um sistema que tem um jornal chamado de Já, e que tem essa política? Como é que a senhora pode manter como empregado desta casa esta pessoa chamada Fabiano Gomes, que fez um comentário que por si só gerou uma repercussão imensa, porque o que eu fiz no próprio dia 4, no momento em que Fabiano fazia o seu comentário, do que reproduzia as palavras de Fabiano no Facebook. Eu não fiz um único comentário sequer, porque não precisa. E depois, no dia seguinte, além de ter me atacado, desafiou. Disse que se eu provasse o que eu estava dizendo, que era verdade, ele ia dizer tudo aqui. Pois bem, o áudio está na internet, está no YouTube, tem centenas, milhares de compartilhamentos e de comentários sobre o áudio do dia 4, atacando as mulheres, e sobre o áudio do dia 5, me atacando. Pois então está provado. O que é que falta? Por que Fabiano não está aqui hoje? Eu vim escutando agora o programa, não escutei em nenhum momento, me perdoe se eu me equivoco, mas a justificativa da ausência de Fabiano, né? Eu esperava vê-lo aqui, cara a cara, olho a olho, para dizer isso que eu estou dizendo a ele. Mas como ele tem um jatinho, quem sabe ele chega a tempo de o programa terminar e possa vir fazer a sua defesa aqui, porque de certa forma estou fazendo uma crítica que verbalizo em nome de muita gente, tenho certeza. O senhor Roberto Cavalcante publica hoje, na edição do jornal Correio da Paraíba, um artigo chamado Onde o Brasil Quer Chegar, e ataca a burocracia, e ataca os impostos,
E eu pergunto também, espero que ele esteja nos ouvindo, espero que ele possa entrar aqui ao vivo no programa. Senhor Roberto Cavalcante, você foi senador da República. Como é que você mantém um cidadão como esse aqui na sua emissora, atacando Deus e o mundo, atacando os sindicalistas? Acho que mantém, porque a mídia, como eu acabei de falar, ela é monopolizada. Ela está literalmente entregue nas mãos de meia dúzia de pessoas. E todos aqueles que lutam contra as injustiças sociais são atacados. E as vítimas, muitas vezes, são transformadas em malfeitores. É assim que tem sido. E Fabiano, pelo menos numa coisa, eu concordo com ele. Quando ele colocou no blog que os conceitos estão invertidos. E estão mesmo. Estão invertidos demais. Porque eu repudio completamente a atitude de seja lá quem for que invadiu o blog de Fabiano, a sua conta do Twitter, e fez postagens em seu nome que ele não fez. Repudio absolutamente. Mas essa devassa que foi feita na propriedade de Fabiano, no seu portal, no seu Twitter, essa invasão não se compara à invasão, à exposição e à devassa que é feita nas vidas dessas meninas, por conta de seus parceiros ou ex-parceiros, que querem fazer o que está sendo chamado hoje de vingança pornográfica, expondo a intimidade das pessoas abertamente na internet e enfim. Fabiano fez um pedido de desculpa de 10 minutos no dia 5. Não acredito numa única palavra que Fabiano disse. Inclusive quando ele chamou o meu colega Heron de mau caráter e depois foi dizer que era uma brincadeira, não acredito. Falou em tom de seriedade, falou em tom de raiva, porque tem sido assim que ele tem tratado toda vez que alguém o questiona, como me tratou. Porque eu não tenho nenhum tipo de divergência pessoal ou profissional com Fabiano, como ele quis deixar entender, se colocando numa posição de vítima. Basta que alguém questione o Todo-Poderoso, o centro do universo da verdade, o nome mais importante do jornalismo na história da Paraíba, que é porrada. E a gente não está aqui para fazer isso. Nós estamos aqui para construir uma comunicação diferente. Nós queremos isso. O Sindicato dos Jornalistas da Paraíba, os outros sindicatos de jornalistas do Brasil, a nossa Federação Nacional luta por isso, pela democratização dos meios de comunicação, para que a mídia tenha um papel educativo, para que as pessoas possam utilizar essa ferramenta que a humanidade construiu para o bem, não para o mal. Não para manchar, não para fazer com que as pessoas se sintam envergonhadas daquilo que são. Se é pobre, se é negro, se torce para o time A, para o time B, se mora no Nordeste, ou no Sul, ou na Europa, as pessoas precisam ter o seu sentimento de identidade, a sua cultura garantidas e o direito de manifestação, e não serem ridicularizadas e não serem atacadas por qualquer motivo que seja, nem qualquer tipo de discriminação. Quero finalizar, não sei se vai ser minha primeira e única participação aqui, mas a despeito desse profissional que, na minha opinião, tem se comportado de uma forma absolutamente antiprofissional, antijornalística, eu quero, em nome de todos os jornalistas, em especial dos jornalistas, porque as manifestações de solidariedade foram imensas, mas em nome de todos os jornalistas que se solidarizaram comigo, com a luta do sindicato, que repudiaram os comentários de Fabiano, eu quero parabenizar os grandes profissionais que trabalham nesse sistema de comunicação, porque tem muita gente boa, conheço vários, não vou citar ninguém aqui para evitar qualquer tipo de constrangimento, e não sou advogado de ninguém, nem tenho procuração, mas são vários os profissionais. E na grande mídia, apesar de toda a manipulação que existe, existem sim esses grandes profissionais que têm tentado fazer um grande trabalho. Então, um abraço a todos que estão vindo. Essa é uma pequena reflexão que eu gostaria de fazer. Se a gente puder continuar nesse debate aqui, com certeza eu tenho muito mais elementos, muito mais coisas que eu gostaria de dizer. Esse foi o presidente do Sindicato dos Jornalistas da Paraíba, Rafael Freire. Já que a gente está nessa pisada aqui, eu recebo logo e abro espaço para o boa tarde da doutora Socorro Borges, secretária das Mulheres aqui de João Pessoa. Posteriormente farei algumas pontuações acerca do que foi dito agora há pouco pelo presidente do sindicato. Boa tarde, Heron, aos ouvintes da Correia. Primeiro agradecer, né? Eu acho que estar aqui fazendo essa conversa, esse debate é um momento importante. Então agradecer que está aqui no Sistema Correio e no programa para falar de um assunto que é de extrema importância, né? Na verdade, o que acontece, o que tem acontecido, é que você não pode analisar fatos dessa natureza de forma isolada. Heron, nós estamos acompanhando
Eu não sei se vocês sabem, mas uma jovem do Bem Paraná se suicidou após ter vídeo íntimo divulgado na internet, né? Uma jovem comete suicídio depois de ter fotos íntimas vazadas na internet no Rio Grande do Sul. Então, quando se faz uma análise do que é a violência contra a mulher, compreendendo como ela se manifesta, compreendendo a relação de posse que os jovens têm sobre o corpo da mulher, a exposição sobre o corpo, a violação do direito à privacidade, à intimidade, compreendendo como isso foi colocado, se torna de uma gravidade imensa no momento em que a sociedade paraibana, o Brasil, nos últimos 10 anos, tem reunido esforços máximos, né, para enfrentar a questão da violência contra a mulher. Os organismos de governo no Brasil têm sido construídos a partir do governo Lula nos últimos 10 anos. A nossa secretaria tem 2 anos, mas era uma coordenadoria no sentido de compreender essa sociedade, que ela é uma sociedade patriarcal, machista, né, e que ela precisa ser enfrentada na medida da desconstrução desses conceitos, desses valores, dessas concepções que acabam muitas vezes por reforçar. Então, num contexto onde a violência contra a mulher no Brasil e na Paraíba, que é o 7º estado, e em João Pessoa, se coloca quase como uma epidemia, ouvi na semana passada os comentários, né, da radialista Fabiano. Eu confesso a você, Heron, que enquanto eu escutava, eu ia meio que meu corpo reagindo, me encolhendo, porque uma jovem lá de Pombal, o seu ex-namorado, né, na intimidade de jovem cai na rede, está aqui no correio que eu recebo na minha casa todo dia, que eu sou assinante, o ex-namorado se coloca no direito de postar as fotos. Uma violação imensa dos direitos individuais, dos direitos humanos das mulheres, né? No momento em que a sociedade civil organizada e os próprios governos lutam para dar direito das mulheres, para ampliar o direito das mulheres e para enfrentar a violência contra a mulher. Então, eu penso que esse momento de estar aqui conversando com vocês, dialogando e conversando com a população, é para dizer que esse tipo de conteúdo, né, a forma como foi colocada, que de certa forma expressa a concepção do radialista, ele não contribui para o enfrentamento à violência, para coibir a violência, ele não contribui para a desconstrução dessa sociedade que é de posse, que é machista, Heron. É nesse sentido que eu estou aqui. Na verdade, eu acho que é para fazer o debate e dizer que a sociedade se manifestou. E eu acho isso muito bom, né? Eu acho isso muito bom porque nós estamos num momento em que a sociedade brasileira começa, né, a se tornar intolerante com relação à violência e aos comentários que são feitos. Então, eu estou aqui para fazer essa reflexão e esse debate. Eu acho que eu não poderia me omitir desse momento enquanto secretária de Política para as Mulheres aqui de João Pessoa. Socorro, muito obrigado pela sua presença aqui no Correio Debate, secretária de Políticas para as Mulheres de João Pessoa. Muito obrigado pela presença. Boa tarde para a senhora. Rafael, obrigado pela presença aqui no Correio Debate. Boa tarde. E dizer o seguinte, o espírito democrático do sistema Correio de Comunicação. O presidente do Sindicato dos Jornalistas, Rafael Freire, durante 10 minutos, esteve nesse programa, que tem a maior audiência do rádio da Paraíba, atestada seguidas vezes pelo Ibope, sem precisar de qualquer ação ou provocação judicial. E aqui, nesse microfone, fez duras, contundentes críticas ao diretor dessa emissora, Fabiano Gomes, no seu direito de resposta. Fez duras críticas ao sistema Correio de Comunicação, ao proprietário da empresa, Roberto Cavalcante. Fez críticas à diretora executiva do sistema Correio de Comunicação, que é presidente da Fundação Solidariedade do Nós Podemos Paraíba, sem, repito, que precisasse ir até a justiça. Não é, diga-se de passagem, um comportamento que nós observamos em outras empresas de comunicação, quando o direito de resposta só é exercido após batalha judicial. O sistema Correio de Comunicação
em nenhum momento se furtou ou criou obstáculo ou qualquer tipo de chincana no âmbito judicial para possibilitar esse espaço. E aqui esteve Rafael Freire e doutora Socorro Borges. Rafael Freire pontua aqui no seu debate, na sua provocação, no bom sentido da palavra, o jornal Já, que é a maior circulação desse estado, pela presença de mulheres nuas na capa do jornal. Algumas coisas precisam ser pontuadas. Essas mulheres que estão nuas na capa do jornal Já são profissionais que exibem e comercializam suas imagens. Assim como Já, a editora Abril, que Rafael Freire conhece, tem uma revista chamada Playboy, que fatura milhões de reais mensalmente com esse tipo de produto. Além das revistas, dessas revistas que eu acabei de dizer, também existem as revistas masculinas. Aí está o debate também para Rafael Freire levar. Homens também vendem suas imagens e exploram o próprio corpo como fonte de renda. Rafael Freire faz aí uma colocação para o sistema Correio de Comunicação. E não sei se só pelo direito de resposta, que foi provocado aqui pelo Correio, mas precisa ampliar esse debate, por exemplo, para a TV Globo, que tem um programa chamado Big Brother Brasil, que filma a intimidade de todos os seus componentes 24 horas e vende em canal fechado tudo o que é revelado pelas imagens e captado pelos microfones, que vai ao ar em pleno horário nobre na maior audiência do Brasil pela TV Globo. O que é que nós assistimos no Big Brother Brasil? Qual o discurso que nós ouvimos? Quais são as imagens que são exibidas? Qual é o teor educativo que o Big Brother Brasil tem? Além do discurso da pornografia e da promiscuidade. Outra questão que eu levanto aqui, Rafael, posso falar rapidamente, nós estamos com o tempo estourado. Registrar que chega aqui ao estúdio do Correio Debate o doutor Roberto Cavalcante, empresário, diretor do Sistema Correio de Comunicação, cumprimentando a todos que aqui estão. Dizer que não entendi, Rafael, por que você e o Sindicato dos Jornalistas só emitiu uma nota sobre esse assunto depois que o senhor sofreu um ataque pessoal. Somente depois do ataque ao senhor é que o sindicato veio se pronunciar e lançar uma nota. São algumas questões que eu estou pontuando aqui nessa conversa com Rafael Freire. O doutor Roberto Cavalcante acaba de chegar, pede a palavra aqui para se pronunciar. Boa tarde, doutor Roberto Cavalcante. Boa tarde a todos os ouvintes, a essa equipe fantástica que faz o Sistema Correio de Comunicação, a qual nós tivemos ontem o privilégio de fazermos o nosso encontro de confraternização de final de ano, de Natal. É um momento, na verdade, que todo cristão ou não cristão, todo cidadão se apega no sentido de fazer exatamente uma revisão do que fez durante o ano e fazer seus projetos e suas estratégias para 2014, que está chegando a passos céleres. E até isso me preocupa, eu, Roberto, cidadão, por causa da minha idade. E não me preocupo, em termos de Sistema Correio, pela pujança, pelo crescimento do Sistema Correio. Ontem nós estávamos com 780 pessoas abraçadas e carteira assinada. É muito bacana você fazer jornalismo, fazer comunicação e ter o privilégio de ter este volume de profissionais com carteira assinada, empregos diretos, fora o que nós, na verdade, geramos com o nosso prestador de serviço de todas as ordens. O cidadão sabe como uma empresa do tamanho do Sistema Correio
utiliza-se de telefonia, de água, energia, venda de banca, uma centena de atividades paralelas que talvez multiplique esse contingente de mais de 700 pessoas, multiplique por alguns números. Isso é muito bacana num estado pobre, num estado carente, num estado que na verdade tem uma economia extremamente frágil, mas que ao longo dos anos se apercebe esse crescimento do sistema correio. Isso se dá fundamentalmente pelos talentos. Nós aqui somos um banco de talentos e nós somos aqui uma empresa que tem profundo respeito ao jornalismo como um todo, à individualidade. Aqui, de parte da diretoria, nenhum funcionário nosso, presente, passado ou futuro, tem registro de uma intervenção da diretoria no sentido da sua conduta. Já tivemos aqui colunistas de todos os estilos, nunca um colunista recebeu uma recomendação. Nós às vezes dialogávamos, rapaz, olha esse assunto assim e tal, como questionava uma coisa, mas na verdade o arbítrio, a decisão na rádio, na imagem, na voz, na televisão, no portal com as suas notícias, na mídia impressa, que é uma mídia até que amadurece um pouco mais. O rádio talvez seja o mais rápido meio de comunicação existente, porque ele é imediato. Eu estou aqui, o que eu falar aqui está sendo, não é nada filtrado, é mais do que ao vivo, não é verdade? Televisão, ele tem uma produçãozinha, o cara tem um ponto no ouvido, o cara diz, olha, fale assim, dobra a direita, dobra a esquerda. Jornal você reflete ao longo de algumas horas. Então, na verdade, eu venho aqui receber o representante do Sindicato dos Jornalistas com a maior alegria, com a maior satisfação, porque, na verdade, essa é uma casa que tem profundo respeito a todos vocês. Se nós questionarmos alguns profissionais que já trabalharam conosco, polêmicos, amigos ainda hoje, vários aqui saíram porque nossas e deles, mas as amizades e o relacionamento até pessoal permanece. Você não encontra um jornalista na Paraíba que possa dizer que teve seu direito de voz, de opinião, de pensamento ser cerceado. Isso é importantíssimo, acho que para quem faz comunicação, e talvez seja esse tempero, essa liberdade que nos permite ter esse agigantamento a cada dia. Isso talvez seja o que preocupa muita gente. Tem um time que torce contra o sistema Correio, infiltrado em diversos órgãos, infiltrado em diversas empresas de comunicação. Esse time que torce contra o sistema Correio, ele na verdade deve se rasgar, porque ano após ano ele percebe o agigantamento do sistema Correio. Eu aqui não estou tentando imputar a nenhum de vocês essa pecha de estar infiltrado para tramar contra o sistema Correio. Mas o sistema Correio é vítima de uma série de campanhas difamatórias que não condizem com a realidade. Então, isso, na verdade, é um fato que nós não podemos deixar de negar. Eu estou tomando a liberdade de tomar o tempo dos senhores ouvintes com esse assunto, porque tinha sido informado há poucos minutos, até para não vir aqui. Doutor Roberto, não vá lá não, porque tem um cidadão que está se referindo de forma não elegante para com o sistema Correio. Estou usando o termo não elegante porque contraria o pensamento da diretoria, de que a diretoria do sistema Correio deveria ter feito isso ou aquilo, a diretoria do sistema Correio não deveria permitir isso ou aquilo outro. Eu quero dizer que a fórmula mágica que vocês não entendem, alguns não entendem, é de que a fórmula mágica do sistema Correio é exatamente a verdade. É o jornalismo com ética e paixão. Ética porque é fundamental, e paixão porque na verdade nós viemos para a briga. Eu desci da minha sala para aqui pela paixão, porque eu não poderia admitir que alguém falasse mal do sistema Correio, e eu, que não sou fundador, o fundador é Teoton Neto, que está vivo lá no Rio de Janeiro, com uma lucidez fantástica, aconselhando e orientando nós todos, mas na verdade eu tenho uma coparticipação na história do sistema Correio e não vou ficar calado em nenhum momento que alguém, de forma devida ou indevida, porque eu defendo, da forma que eu defendo um amigo, estando certo ou estando errado, amigo para mim é amigo.
eu defenderei o sistema Correio em qualquer circunstância. Então, a minha defesa nesse momento, eu não assisti o pronunciamento que foi dado há poucos instantes sobre o sistema Correio, mas supostamente foi imputado que a diretoria estaria permitindo que acontecessem determinadas coisas aqui. E permite mesmo, e permitirá sempre, no presente, no passado e no futuro, porque é assim que se faz a boa imprensa. Quem estiver incomodado, entre com processo contra quem fez alguma coisa e reclama o seu direito. A justiça está aí para decidir. Mas nós, do sistema Correio, nós não vamos permitir o cerceamento do nosso direito de falar o que for. Falo eu, o que defendendo o sistema Correio, fala um. E também saber que o ser humano, a rádio, pela sua velocidade, é capaz de, na verdade, acrescer e imputar algumas coisas a mais. Muitas vezes você diz uma coisa e se arrepende da forma com que disse, o tom com que disse. Muitas vezes você discute com um determinado cidadão e, na verdade, você poderia tirar isso por muito menos. Então, eu vim aqui tirar por menos, eu vim aqui no intuito de, na verdade, recebê-los de mãos dadas, porque vocês fazem parte de uma imprensa que nós não concordamos, que é diferente do sistema Correio, mas nós não concordamos. Mas aqui dentro dessa casa, primeiro, é uma empresa privada, é uma concessão de serviço público no tocante à rádio e televisão. Tocante a jornal, isso é uma empresa absolutamente privada, sem dar satisfação a ninguém. Mas no tocante à liberdade dos nossos companheiros, a defesa do sistema Correio, a defesa de qualquer um, mesmo estando errado, se determinado cidadão que trabalha dentro do sistema Correio cometer alguma coisa que esteja equivocada, nós vamos convencê-lo de que ele está em equívoco, que ele vai, pela sua inteligência, pela sua competência, ele vai até pedir desculpas. Porque aqui só tem talento, aqui só tem competente. Diferentemente de muitos locais que, na verdade, recebem a escória de determinados jornalistas ou determinados órgãos que, na verdade, não condizem com o trabalho que deveriam fazer. Era isso a abordagem inicial. Estou cansando os ouvintes, gostaria de ter o direito de réplica, já que, na verdade, eu estou fazendo uma réplica. Ok, Rafael, para encerrar esse assunto, nós estamos com o nosso tempo esgotado. Eu também fiz algumas ponderações logo após o seu discurso. Espaço aberto para que você possa arrematar essa discussão, para que a gente vá ao intervalo comercial. Bem, primeiro sobre a questão da nota, né? Por que o sindicato só deu uma nota depois que eu fui atacado? A gente estava correndo atrás de pegar o áudio original, porque um dos grandes questionamentos de Fabiano foi esse, que eu menti. Que foi uma mentira que eu postei na internet, quando na verdade eu apenas transcrevi o que ele tinha dito no dia 4. Então, entre o tempo de a gente pegar o áudio original, está disponível. E aí está absolutamente provado tudo que foi colocado. E é um fato que a categoria dos jornalistas ela é predominantemente formada por mulheres. A Federação Nacional dos Jornalistas, junto com todos os sindicatos, estão desenvolvendo, inclusive, uma campanha nacional de valorização da mulher jornalista e de combate à violência às mulheres. Então, não é nenhuma novidade para o sindicato e particularmente para mim, certo? Falar um pouquinho só de mim aqui. Eu colaboro aqui na Paraíba, em nível nacional, com um movimento chamado Movimento de Mulheres Olga Benário, porque eu sou um homem comunista. E Olga Benário, uma das maiores revolucionárias que já teve, que já passou aqui por este país, por esse mundo, merece toda essa homenagem e é um movimento com o qual colaboro frequentemente, a partir da minha experiência política, da minha experiência profissional. Então tenho uma intimidade muito grande com todas as companheiras do movimento feminino. Na última sexta-feira estive na Assembleia Legislativa da Paraíba, na penúltima, na sessão convocada pela deputada Iraí Lucena sobre a violência às mulheres. Distribuí o jornal A Verdade, o jornal onde eu trabalho, que na edição do mês passado trouxe em sua capa a denúncia de que o Brasil tem menos de 500 delegacias da mulher, muitas delas fechadas, muitas delas não funcionam no horário noturno, muitas delas são fechadas no período de carnaval, de ano novo, nos feriados, nos finais de semana, que é exatamente onde mais se comete violência contra a mulher. Então, para mim, não é novidade, nem para o sindicato de jornalista, está travando a luta em defesa das mulheres, em defesa de uma nova sociedade. O Heron levantou uma bola aqui para mim, que era uma das coisas que eu tive que cortar aqui por conta de tempo, mas eu vou falar. É evidente que o problema não está no sistema Correio apenas, que foi o que eu comecei dizendo. O que é a Rede Globo de televisão? Foi um mecanismo criado pela ditadura militar para ocultar todos os assassinatos que aquele governo impetrou, o sistema de terror que foi implantado nesse país durante 21 anos. Assassinou, torturou, matou, estuprou dezenas, centenas, milhares de brasileiros, os melhores filhos desse povo. A Rede Globo é isso. Como é que eu não vou criticar a Rede Globo? Critico sempre que posso. Vários e vários debates que eu participo
sento porrada na Globo. Nesse sentido do que foi colocado também. A pornografia institucionalizada que é o Big Brother e tantas outras coisas. Aqui mesmo, que é o Anacleto Reinaldo, aqui do Sistema Arapuã. Se não uma pessoa do mesmo nível, no sentido da sua compreensão do que são as mulheres, do que são os movimentos sociais, do Fabiano Gomes. O que é a TV Tambaú? Um dia desse, um rapaz, Fábio, alguma coisa, fez um comentário absolutamente equivocado sobre Frei Hermana, do Rosário em Jaguaribe, atacando a sua integridade. Eu sou filho de Jaguaribe, morei mais de 20 anos naquele bairro e conheço Frei Hermana e minha família. Então, a mídia paraibana, ela está cheia disso que está sendo aqui chamado de equívoco, mas que na verdade é fruto de uma linha editorial. Ninguém fala aqui sem ter permissão, não. E o ex-senador e proprietário aqui da empresa, Roberto Cavalcante, acabou de confirmar, né? É permitido, sim. Ou seja, aquilo que o Sindicato dos Jornalistas afirmou na nota, que o Sistema Correio é corresponsável por tudo que é veiculado e publicado aqui, o ex-senador e proprietário acaba de confirmar, né? Apesar de tudo que o senador colocou, mas eu quero finalizar essa minha participação com muita tranquilidade, dizendo o seguinte, né? No último mês de setembro, o Sindicato dos Jornalistas recebeu um relatório da fiscalização que solicitou ao Ministério do Trabalho e Emprego no estado da Paraíba sobre as condições de trabalho dos jornalistas do Jornal Correio da Gráfica. E sabe qual foi o resultado? 23 infrações. Teve jornalista que recebeu cheque de mais de R$3 mil de hora extra não paga, porque a empresa estava sonegando o pagamento legítimo das horas extras trabalhadas de seus ditos colaboradores, dos seus funcionários. Então, senador e proprietário, ex-senador e proprietário, é preciso que você conheça até um pouco mais a sua empresa, porque o Ministério do Trabalho apresentou. Se der possibilidade, a gente apresenta para ser publicado aí nas páginas do jornal e também ser apresentado aí na TV, já que no rádio não dá para mostrar nada. Então, é isso. O Rafael citou aqui alguns exemplos de empresas que teriam cometido deslizes éticos e eu não tenho conhecimento, Rafael, o senhor citou aí, inclusive profissionais, de nenhuma nota do sindicato como o sindicato adotou em relação a Fabiano Gomes. Por quê? O processo ele vai crescendo, né? Às vezes a gente deixa passar uma coisa porque não consegue combater. Não, N motivos. Agora, uma coisa eu garanto. A partir de amanhã, Fabiano Gomes vai ser processado por tudo que diz contra mim e todas essas empresas serão denunciadas no Ministério Público Estadual e no Ministério Público Federal por conta dos abusos que vem cometendo, especialmente em cima do que Roberto acabou de falar, porque a televisão e a rádio são concessões públicas. É propriedade do Estado, o espectro eletromagnético por onde circulam as informações e o Estado cede às empresas o poder de estar usufruindo desse espectro. Então pode ter certeza, o sindicato já dialogou com a OAB, vários movimentos e o negócio está só começando. Entendi. Muito obrigado, Rafael, pela sua presença. Eu gostaria agora de ter direito ao doutor Roberto. Primeiro dizer que mulher é minha fruta. Eu tenho um profundo carinho, até pela origem da minha mãe. Na verdade, eu tenho na minha assessoria, na trajetória da minha vida, em todas as empresas que participei, a liderança de mulheres. Jamais uma empresa que tivesse um pouco do meu DNA não estaria abraçado com as mulheres. Assim eu faço com minhas filhas, em maioria em relação a meus filhos. Assim o Sistema Correio é comandado por uma mulher. A pecha de que dentro do Sistema Correio é um órgão de comunicação que não tem um carinho absoluto pela mulher, não vai pegar nunca. Não haverá nenhuma campanha difamatória contra o Sistema Correio visando o sentido de que nós agredimos ou permitimos a agressão às mulheres. Nós nos acostamos. Existem vários e vários trabalhos, vários. Jamais o Correio se negou a todas as denúncias, a todas as causas em defesa da mulher. É um exemplo, o Sistema Correio é um exemplo de órgão de comunicação no sentido das mulheres. Até pelos números de funcionários. Nós aqui, se olharmos em torno, nós vamos ver que tem mais mulheres do que homens. Então, pensar um programa, pensar o que um jornalista falou e atribuir uma culpa ou atribuir a um não acompanhamento, um não carinho da mulher é extremamente injusto, ingrato, desproporcional. Se nós fizermos e somarmos as milhares, milhões de horas de programações nossas, nós vamos verificar
quanto nós fizemos a apologia das mulheres, como nós fazemos aqui a defesa das mulheres. Todos os assassinatos, todos os crimes, todas as perseguições, Margarida Alves, toda a história da Paraíba, ela está registrada dentro do sistema Correio de Comunicação, nós em defesa das mulheres. Então, nós não vamos nos incomodarmos com isso, porque, na verdade, não vai pegar nenhuma suposta campanha para minimizar a força do sistema Correio, baseado num incidente pontual, na qual houve, inclusive, uma discussão entre dois radialistas, na qual um tinha um posicionamento e o outro. Então, na verdade, eu estranho porque a carga não está sendo dada de forma dividida. Olha, tem metade, o sistema Correio tem metade da culpa. Nós, com muita honra e honramos as concessões de serviço público que nós temos, não há nenhum medo de nenhuma ameaça, porque nós honramos há anos essas concessões de serviço público, vem há mais de 60 anos, porque tudo começou com a rádio AM, uma concessão dada, e essa concessão está sendo renovada, e outras que estão sendo conquistadas pelo esse grupo de empresas que faz o sistema Correio. Então, na verdade, essa parte do lado feminino, essa pecha não vai pegar. Agora, eu estranho, companheiro Rafael Freire, que você, na qualidade de presidente de um sindicato, você vem se apegar numa empresa que gera emprego, que dá emprego, que se porventura aconteceu alguma falha no tocante ao pagamento de hora extra. Meu Deus do céu, que sindicalismo burro esse seu. Porque, na verdade, é o sindicalismo que se apega, você prefere destruir o emprego, você prefere destruir a empresa. Você está pegando uma nuance de uma hora extra, que beleza um funcionário fazer hora extra. Você já fez hora extra na sua vida? Eu já fiz. Eu tive o privilégio... Eu já trabalhei aqui nesse Pronto, eu tive o privilégio de fazer hora extra quando empregado. Para mim, um funcionário que tem o direito a hoje, no Brasil de hoje, na economia brasileira de hoje, na Paraíba, no Nordeste, com essa seca tudo, você gerar empregos e dar a oportunidade desses funcionários fazerem alguma hora extra, não. Você, sindicalista, está preocupado se essa hora extra foi a mais ou foi a menos, se apostando a determinadas nuances, a determinados preciosismos que, na verdade, não constroem o termo da empresa. Nós, com muita honra aqui, geramos emprego. Nós aqui, com muita honra, defenderemos os nossos companheiros, os nossos funcionários. E, se porventura alguma fiscalização evidenciou esse fato, eu particularmente desconheço. Vocês sabem que a gestão dessa empresa está na mão da minha filha há muitos anos. Eu venho aqui na qualidade de pai, de conselheiro. Sobrevoo, venho com minha pastinha, saio de uma empresa para outra. A Paraíba toda me conhece, sabe que eu não, há pelo menos 20 anos eu não assino um cheque de nenhuma das minhas empresas, das nossas empresas, que não são nem minhas. Então, na verdade, eu quero dizer o seguinte, mas o sistema Correio sente-se honrado, senhor sindicalista Rafael Freire, honrado em gerar hora extra. O preciosismo, não, porque eu vou denunciar, eu vou pegar, porque eu sou do sindicato, nós vamos... Veja que dano você pode gerar. Seremos multados, pagaremos, honraremos nossas multas. Mas você está construindo para o seu sindicato a geração de empregos. Nós aqui estamos preocupados no Pará. Tem salário atrasado, você tem queixa de pessoas que estão aqui com salário atrasado, você tem pessoas que não receberam, eventualmente, alguma hora extra praticada. Essa é a sua preocupação. Você devia estar preocupado com os salários pagos. Qual foi isso? Isso o quê? O Correio só pagou as horas extras porque o sindicato denunciou no Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho passou um mês aqui dentro vasculhando a empresa. Vasculhando. Você usou o termo direto. Então você, sindicalista, quer que uma empresa que gera emprego para o seu sindicato seja vasculhada para, no preciosismo, identificar algumas horas extras. Isso faz parte no balanço de dados. Quanto por cento da folha isso representou? Será que é significativo? Ou foi uma simples falha de gestão, ou uma simples falha do setor de departamento pessoal? Se eu estivesse no seu lado, se eu estivesse sentado do seu lado, eu estaria aplaudindo o sistema Correio. Eu teria vindo hoje aqui para dizer que festa linda vocês fizeram. Eu vi no jornal mais de 700 pessoas com carteira assinada, dedicados a fazer um jornalismo saudável, a um jornalismo de ética, a um jornalismo de paixão. Eu acho que nós vamos passar a tarde, você vai ficar defendendo o seu sindicato, que é contra os nossos funcionários,
e eu vou ficar defendendo os meus funcionários e a nossa empresa. Ok, nós esgotamos o tempo aqui, infelizmente não dá mais para fazer nenhuma réplica, nenhuma tréplica. Dizer que o Sistema Correio de Comunicação cumpriu com o seu dever, com o seu ofício. Mais uma vez ressaltar, aqui esteve o presidente do Sindicato dos Jornalistas, Rafael Freire, durante demorado espaço de tempo do programa de maior audiência do rádio paraibano, com espaço, com democracia para criticar, do diretor da rádio até o dono da empresa. Se ele quiser voltar aqui, quantas vezes deseja voltar, a casa está de portas abertas. Ele é ex-funcionário, eu acho que você, como ex-funcionário, você pode testemunhar que você, pelo menos, aqui nós chamamos Família Correio, e nossos companheiros, nossos funcionários são tratados da mesma forma. Eu chego aqui, dou um abraço do vigilante, do porteiro, de qualquer um, até vocês que fazem o topo dessa organização, que são os pensantes, os habilitados com neurônio. Os pensantes, os habilitados com neurônio. Eu tenho dito sistemático, o que me faz amar pela inteligência, pelos neurônios. Já escrevi diversas vezes sobre isso, de que o meu enriquecimento vem da convivência com todos vocês. Obrigado, doutor Roberto Cavalcante. Rapidinho, doutora Socorro Borges, secretária de Mulheres, tem uma colocação a fazer, nós temos tempo muito esgotado. Bem rápido, Heron. Eu quero agradecer. Toda essa conversa era para se resumir em 10 minutos, nós já estamos há 40 minutos lá falando desse assuntos, mas eu quero agradecer porque é a oportunidade, né, que nós temos de trazer esse debate, de fazer essa reflexão. Porque eu penso, Heron, que das conferências internacionais, de Beijing, a Conferência por Todas as Formas de Eliminação contra a Mulher, do Pará, todas as conferências municipais e estaduais que a gente tem acumulado um debate nesse país, é para a gente dizer que a comunicação, né, ela tem um papel fundamental para educar para uma outra perspectiva, que é a perspectiva de uma sociedade sem violência contra a mulher. E eu respeito muito a liberdade de expressão, mas eu acho que a liberdade de expressão, ela esbarra numa outra liberdade, que é o direito da dignidade, do respeito à mulher. Então eu acho que palavras que denominam o corpo da mulher, da forma como foi colocada, as concepções, né, como o próprio doutor vai dizer, não contribui. Nós queremos, na verdade, que esses momentos, né, que o sistema de comunicação, eles contribuam para uma sociedade sem violência contra a mulher, viu, Heron? Então eu acho que nesse sentido foi muito válido estar aqui, muito válido estar conversando. Eu acho que o convite que você fez e o convite que o Correio Debate fez prova que há um contraditório, é possível fazer o diálogo, a gente constrói outras concepções, outros valores e ajuda, inclusive, a dizer para as próprias adolescentes, né, que elas tenham mais cuidado, dizer para as mães que tenham mais cuidado, mas dizer principalmente que a gente não pode culpabilizar as mulheres quando é violado o direito delas da intimidade, da privacidade, e dizer que essa questão da violência é de fato muito séria e que precisa ser tomada nessa seriedade que ela é, com a responsabilidade de todos nós. Eu agradeço imensamente esse momento, viu? Eu acho que é importante. Essa discussão começou a partir do próprio Fabiano Gomes, que no seu temperamento, no seu estilo, mas abriu uma discussão sobre esse assunto. E dizer que pena que as pessoas entenderam, omitem também que durante essa fala, que foi considerada equivocada, houve um debate aqui com duas posições diferenciadas. Ninguém lembra que do outro lado da postura que Fabiano apresentou naquele calor da emoção, tinha uma outra pessoa, um outro profissional de rádio apresentando uma outra visão. Esse é o Sistema Correio de Comunicação. Intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta. Correio Debate. Novo de novo. Apresentação Fabiano Gomes e Heron Cid. Participação Wellington Farias. Quando lhe perguntarem que rádio você ouve, responda 98 Correio.